Oi, gente, meu nome é Ângela Portocarreiro, eu sou neurocientista do comportamento e hoje o nosso papo é: você anda se contando que você é uma pessoa muito intensa? Aquele tipo de pessoa que se joga em tudo, que sente a vida de uma forma bastante intensa. Se você anda se contando que você é assim, ou se você acredita que você é assim, fique aqui, que hoje a gente vai ter uma conversa muito legal sobre esse assunto. Eu sempre fui uma pessoa intensa, vou te contar um pouquinho da minha história. Então, quando eu gosto demais. Quando eu desgosto demais. Muito intensa nas minhas relações de amizade, nos meus relacionamentos. Isso é muito bom, a gente vive a vida profundamente. Mas se a gente não direciona a intensidade das nossas emoções, isso acaba nos trazendo prejuízos. A gente se desgasta muito mais rápido. Então, entender por que é que a gente se permite ser tão intensa com as nossas emoções, sem pensar a que lugar emocional ela está nos levando, porque agir de forma intensa, muitas vezes, e aqui a gente não está falando nem de transtorno, nem de distorcer comportamentos, mas a gente está falando de uma maneira geral. Quando a gente vive dessa forma muito intensa, a gente acaba sendo presa de nós mesmos, porque a intensidade também gera impulsividade e a gente acaba metendo os pés pelas mãos em algumas situações por escolha nossa. Então, te convido, fique aqui mais um pouco que a gente vai aprender a direcionar essa intensidade toda e viver de uma forma muito mais confortável, porque direcionar a intensidade das nossas emoções também é uma escolha. Eu te contei um pouquinho, um recorte da minha intensidade e agora eu quero pensar junto com você na sua intensidade. Lembra aí dos momentos, das situações no seu trabalho em que você foi pega de arroubo por uma emoção muito intensa. Seja ela injustiça, contrariedade, raiva, ira e acabou metendo os pés pelas mãos. Acabou tentando fazer justiça com as próprias mãos. Acabou pagando de sincerona e muitas vezes, mesmo que você tenha ganhado aquela situação, você ficou com um desconforto aí dentro. Você foi para casa pensando naquela situação e não tão convencida de que acabou fazendo a coisa certa. Ou nos relacionamentos afetivos. Quantas vezes você, por sentir falta da outra pessoa, pegou o telefone, fez uma ligação e falou um monte de coisa que você se arrependeu? Quantas vezes você respondeu uma mensagem com conteúdo que depois você se arrependeu porque você estava com uma emoção intensa na hora? De contrariedade, de raiva, de se sentir abandonada, rejeitada ou até mesmo inferiorizada. Então, gente, é importante a gente pensar no bastidor dessa emoção intensa. O que está me levando a ficar com tanta saudade dessa pessoa? É uma carência? É uma insegurança, uma situação mal resolvida da minha vida que eu tô jogando pra essa situação que me gera um desconforto, mas não tão intenso assim? Vale a pena a gente se questionar de onde vem o sentimento antes dele ficar intenso. Antes da gente tomar uma atitude, exercer determinada postura inflamada, com a emoção intensa de fato, e depois a gente se arrepender do que a gente fez, do que a gente falou, do que a gente. De como a gente atuou naquela situação. Porque o desgaste não é só pra gente, a gente desgasta também quem convive com a gente, quem tá com a gente no dia a dia, no trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Então vale a pena a gente questionar. Tá, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô me sentindo rejeitada, abandonada. De onde vem isso? Antes dessa situação, em quais situações eu me sentia rejeitada, abandonada, com a baixa autoestima, não validada? Vale a pena a gente esgotar a intensidade das nossas emoções através desses questionamentos. E aí a gente pode direcionar aquilo que a gente está sentindo e não simplesmente ser reativa, né? Ser impulsiva e acabar sendo refém da nossa própria intensidade. E aqui eu quero te fazer um lembrete muito importante. Presta atenção. E se você quiser também, pega um papel e caneta nesse momento. O grande problema de viver a vida intensamente em todos os momentos é que ela nos leva a um esgotamento mais rápido. Ela pode afastar pessoas especiais da nossa vida, simplesmente porque essas pessoas não têm obrigação de saber por que é que a gente leva a vida tão intensamente. Então, além do esgotamento emocional, mental, além de gerar ansiedade na nossa intimidade, a nossa forma intensa também
afasta as pessoas de nós. Então, não é certo ou errado viver a vida intensamente, mas é plausível a gente questionar por que que em todos os momentos eu preciso me comportar, reagir, atuar de forma tão intensa. Pensa nessa pergunta. Por que que eu preciso? Qual a necessidade por trás da minha intensidade? É querer ser vista? Querer ser validada? Querer me sentir pertencente? Respondendo esses questionamentos, a gente consegue se entender melhor e se entendendo melhor, fatalmente a gente transborda coisas melhores por onde a gente passa e para o mundo. Outra chave que virou por aqui em relação à minha forma intensa de viver, que, sinceramente, gente, fez com que o nível dos meus relacionamentos anteriores fosse ruim, era transbordar em cima do outro toda a minha intensidade, achando que eu estava fazendo a coisa certa. E quando eu percebi que isso era um fator negativo dentro das minhas relações, eu virei uma chave que é a seguinte: eu tenho realmente a necessidade de fazer com que o outro experimente essa intensidade que eu tô sentindo? E aí, quando eu me questiono isso, eu tiro um tempo, eu me questiono os bastidores dessa emoção intensa, como a gente conversou aqui anteriormente. Eu tento organizar as coisas aqui dentro, para num outro momento procurar a pessoa, conversar e resolver aquela situação. Porque muitas vezes a forma intensa de agir não ajuda a resolver a situação. Então, quando a gente se questiona, né, se dá o tempo de respirar, pensar, e aí então tomar uma atitude, fazer uma escolha, se posicionar de uma maneira, a gente muda todo esse contexto. A gente vem mais leve, mais aberta, menos ansiosa e com mais clareza para poder conversar, para poder trocar, para poder construir dentro da relação e com aquela pessoa. E uma coisa que eu preciso deixar muito clara nesse vídeo: aqui a gente não está definindo se a intensidade é uma coisa ruim ou é uma coisa boa. Mas a gente está querendo mostrar que, aliás, eu tô querendo mostrar para você que está me assistindo que se a gente direcionar a nossa intensidade para nos investigar, a gente vai sair muito melhor das situações, ao invés de agir de forma intensa e ser refém da situação. Quando a gente investiga a intensidade daquilo que a gente está sentindo, a gente consegue se organizar melhor e organizar nossas relações do lado de fora também de uma maneira muito melhor. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou em alguma situação, em algum recorte que teve aqui, se você se lembrou de alguém, envia esse vídeo, compartilha esse vídeo. E eu vou estar aqui semana que vem esperando por você para o nosso próximo assunto. Um grande beijo!